Vamos testar tudo que tem direito. Vamos lá? Vamos. Então, primeira providência é avisar os nossos queridos assinantes que estamos ao vivo, estamos começando mais uma edição do maravilhoso, absoluto podcast número 6. Queridíssimos, queridíssimas, finalzinho da tarde de sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. 4 semanas atrás estávamos na expectativa do início de uma nova temporada. Ela já é uma realidade e a primeira das 12 parcelas já está praticamente quitada, né? Passando aí o fim de semana, na segunda-feira quitaremos a primeira das 12 parcelas desse carnê, como diria o Nelson, chamado 2022. Espero que estejam todos bem. Deixo aqui o meu cordial abraço a todo mundo, a quem já está assistindo, a quem virá assistir ainda enquanto estivermos ao vivo, aqueles que chegarem depois e assistirem depois aquilo que nós temos para falar. Absoluto Podcast, eu esclareço. Estou mandando uma boa tarde a todos aqui na live. Esse programa ele é semanal e eu tenho interesse, a intenção, dentro de algum tempo, tenho algumas coisas que preciso organizar na minha agenda. Que luxo, hein? Mas assim que essas coisas estiverem certas, eu pretendo tornar esse programa aí com uma periodicidade 2 vezes por semana, quem sabe 3 vezes por semana. Idiotofobia também é um programa maravilhoso aqui de fazer e eu percebo que dá uma resposta legal. Também pretendo torná-lo mais frequente. E é isso daí. MJG 2022 é um ano muito importante, muitas realizações, muita coisa que eu quero colocar em prática, coisas novas, coisas que até certo ponto possam ser surpreendentes para a nossa audiência. E com certeza o prestígio, o apoio, as palavras gentis de todos vocês sustentam todo esse trabalho. Se não fosse o meu público, a minha audiência, a gente certamente nem aqui estava mais. E essa renovada, essa lufada de ar fresco que veio no ano passado, no final do ano, um ano merda, mas sem dúvida nenhuma nós terminamos com muita esperança e é nesses termos que nós estamos aqui. Vamos então, como de costume, edição meia dúzia, né, do Absoluto, uma homenagem à antiga Absoluta Web Rádio, que era um projeto fantástico, era algo que dava um orgulho muito grande de fazer. E o Absoluto Podcast está indo pelo mesmo caminho. Vamos para a nossa pauta do dia, sem perder mais tempo. Primeiro item, Honda Hi. Gente, algumas coisas a gente fala para vocês com muito carinho, com muito respeito, porque nós temos uma credibilidade, como dizia minha saudosa mãe, nós temos um nome a zelar dentro dessa brincadeira aqui. Então, quando a gente fala algumas possibilidades, é lógico que a indústria automotiva que atua no país, ela pode nos desmentir por qualquer razão. Pode haver uma mudança de paradigma, pode haver uma mudança na matriz, pode haver uma questão política nacional que favoreça ou desfavoreça esse ou aquele player no mercado e as coisas mudarem drasticamente de figura, né? Eu lembro que um tempo atrás, uns quase 5 anos atrás,
a gente tinha a opinião que a Lifan japonesa, ó, a Lifan chinesa, ela teria um potencial. Eu já abordei isso com vocês porque eu não me escondo atrás dos meus erros. Naquele momento, a Lifan parecia ser uma montadora com uma postura muito mais sóbria do que as suas co-irmãs, as suas patrícias, caso da Jaque Motors e caso da Chery. Evidentemente que a Chery só não está fora do Brasil porque ela foi incorporada, absorvida, abraçada pela Caoa, do finado Caoa. E isso mudou a história da montadora no país. A Jaque, que encolhe a cada vez que a gente se digna a verificar o que acontece com a Jaque, ela tem uma aposta, uma crença, quase que uma fé, e fé muitas vezes é uma coisa baseada no que não existe. A Jaque continua, e a Lifan, pouco tempo depois, acabou indo embora do país de maneira patética. Jamais houve um comunicado oficial da Lifan em respeito às milhares de pessoas. A partir do momento que 2.000 pessoas, né, são milhares, a partir de 1.000 pessoas são milhares, né, que confiaram na proposta da marca, os caras saíram sem dar nem tchau. Então, às vezes, a gente pode palpitar sobre alguma coisa e errar grosseiramente. Isso pode acontecer. E isso não é vergonha nenhuma. Para mim não é. Vir aqui e reconhecer. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando a gente fala alguma coisa aqui, porque a gente detecta essa possibilidade, e tempos depois a vida brasileira comprova que a gente tinha razão, a gente também não vai se esconder atrás do toco daquela humildade dos babacas, humildade, e fazer de conta que nós não acertamos e que nós não temos orgulho de acertar os nossos prognósticos, né? Pena que na Mega Sena eu ainda não realizei esse prognóstico, senão, com certeza, pelo menos o meu local de residência não seria mais esse país lindo e joiado. A Honda Automóveis do Brasil oficializou nessa semana a retirada de cena do Wesley RV, WRV e do HRV, mas, evidentemente, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, a Honda se aproveitou da reputação elevada que tem perante seu público, do respaldo que obtém junto à patética imprensa setorizada, porque de especializados esses idiotas não tem nada, automotiva brasileira, para dizer o seguinte: olha, nós estamos retirando, vamos molhar as ideias, né? Nós estamos retirando de cena o HRV, mas o HRV voltará no segundo semestre, remodelado, nova geração e tudo mais. Aí você observa os resultados recentes da Honda Automóveis do Brasil, e você que me acompanha na outra rede, onde eu divulgo os resultados do mercado automotivo brasileiro quinzenalmente, e vou fazer isso na próxima terça-feira, como de hábito, você sabe que a Honda, qual era a situação da Honda? Ela era a 7ª colocada. Vamos voltar um pouco mais no tempo, 3 anos no tempo. A Honda era a 7ª colocada, a Jeep era a 8ª. No final do ano 2018, a Jeep acabou aí numa reação espetacular, superando a Honda. E a verdade é que isso, porque você sabe a minha teoria, existe uma ocorrência, que é um fato isolado,
existe uma tendência quando esse fato se repete e um fato concreto quando essa repetição já dura aí pelo menos 3 meses. Então, quando o Volkswagen T-Cross foi o veículo mais vendido do Brasil em junho ou julho de 2020, aquilo era uma ocorrência, né? Para que isso se materializasse, que esse carro ele se tornasse o líder, como a Estrada se tornou depois líder do mercado brasileiro, requer um tempo, requer uma repetição que jamais aconteceu e estava na cara que não aconteceria. Então a Honda ela foi ultrapassada pela Jeep, que era uma marca totalmente aspiracional e de luxo e de nicho no país. E o que aconteceu nos tempos que se seguiram é que cada vez mais a Jeep foi se descolando, foi abrindo vantagem para a Honda, e a Honda não conseguiu mais chegar nem perto de brigar. E a Jeep, nesse exato momento, você vai ver na semana que vem, na outra rede social, que a Jeep já está num outro barato. A Jeep está brigando lá com as de volume. É um negócio impressionante. Já deixou Renault para trás, nessa parcial deixando Toyota para trás. É uma coisa de louco o que acontece com a Jeep no Brasil. E já que eu citei as chinesas, é interessante você observar que o Commander da Jeep... Alô, Nelsito, um abraço, meu irmão. Que o Commander, ele de tal maneira impacta o mercado que ele joga a Jeep acima e ele faz com que o Tiggo 8, que era o representante da Caoa Chery nesse segmento, perca espaço. É por isso que eu digo, quando você lança um carro num determinado segmento e esse carro faz sucesso, são 2 vitórias que você tem. Primeiro, claro, as suas vendas propriamente ditas. E segundo, sim, as vendas que o concorrente deixa de ter. Claro que a Chery, apesar dos loucos sonhos de verão e megalômanos sonhos de verão que sempre notabilizaram a operação da Caoa no Brasil, a Chery não é uma concorrente efetiva para a Jeep em nada. Público que compra Jeep dificilmente vai se render a um produto Chery, dificilmente. Mas que, além disso, a patinada que a Chery atravessa no momento tem a ver também com o fato que a Jeep lançou um produto nesse segmento, é um fato que você que me acompanha sabe. É linear o raciocínio. E a Honda está se retirando, ainda que temporariamente, e esse temporariamente eu tenho muito minhas dúvidas. A Honda está simplesmente tirando de cena um carro que nesse exato momento, nessa parcial, por exemplo, de janeiro, responde por quase 50% de tudo que ela emplaca no Brasil. A despeito de confiar e de separar recursos humanos, espaço da fábrica de Tirapina para produzir o novo City nas versões hatch sedã, a verdade é que a Honda está abrindo mão do segmento mais prolífico do mercado. A Honda está tirando do mercado um produto que é extremamente bem sucedido perante o seu público, inclusive pela particularidade Honda de não se preocupar em ficar dando desconto louco na hora de vender os seus produtos. Isso é uma particularidade da Honda que quem não conhece deve visitar um concessionário Honda para ver como as coisas funcionam. É diferente, a pegada é outra, a levada é outra. E mesmo que esse papo aí, que a Honda voltará com um novo HR-V daqui, vamos chutar aí 6 ou 7 meses, o estrago de não mais participar da contenda do segmento do crossover, onde sempre foi
muito bem sucedido Honda HR-V e reconhecido por mim aqui nesse espaço sem o menor constrangimento, apesar do produto pizza fria que é, o HR-V sempre teve um resultado de loja fantástico, inclusive se colocando como top 10 no varejo praticamente o tempo todo. Meus caros, se aproxima, até confesso que com uma velocidade maior do que a que eu imaginei, a possibilidade concretíssima de que a Honda atue no Brasil. Não é que a Honda vai sair do Brasil, mas a perspectiva, a possibilidade que a Honda local tem uma postura muito parecida com a que aconteceu com a montadora de origem japonesa na Austrália, e que eu citei naquele vídeo de quase 2 anos atrás, é uma possibilidade monstruosa. A Honda se dói por não poder enfrentar a Toyota e algumas outras coisas mais. Quando ela tira o Civic do mercado, porque tudo isso começou, a gente não falou isso daí de achar nada. Quando o Accord, que é um carro muito legal, foi o primeiro a passar por esse processo. Você quer comprar um Accord 0 km? Você vai ter que encomendar. Acontece a mesma coisa com o CR-V, produto também de um respaldo enorme no Brasil. Quando acontece isso com o Civic, que já foi, você se lembra daquela lendária palestra do Marcelo sobre a rivalidade Civic versus Corolla? Quando o Civic é anunciado nesses termos, é interrompida a produção nacional e o Civic virá, e consequentemente virá de uma maneira totalmente inviável, porque aí passa a custar um preço que rivaliza com carros muito melhores e de montadoras de um caráter aspiracional muito melhor. Então você tira o Civic, você tira o Fit, que é uma bandeira lançado lá no Brasil como carrinho de mãe, né? Que foi, até carinhosamente, eu devo dizer, foi carinhosamente chamado nesses termos depois. Você tira o Fit de cena. Boa tarde aí para o meu amigo Jason. E agora você tira o Wesley, que esse é um produto ridículo, tá? É um Fit de tamanco, ridículo, horroroso. E você tira, subitamente, você abandona o segmento que todo mundo quer, que a Fiat agora com o Pulse foi muito criticada, e não é para menos, por demorar tanto para entrar no segmento do crossover. É muito provável que isso tenha desdobramentos muito sérios no que diz respeito à mudança da abordagem. Essa questão da fábrica de Tirapina que foi erguida e jamais houve o aproveitamento Sumaré mais Itirapina. Eu vivo dizendo para vocês nos rankings que a gente faz lá na outra rede que o lançamento do City ganhou uma proporção absurda. O nome não é bom, o carro não tem um histórico de relevância como todos esses aí que eu citei. Mesmo o Wesley, tá? Porque o Wesley, e a gente vai falar daqui a pouco dele, vendeu na sua história no Brasil quase que em média 1.000 carros por mês. O City não conseguia emplacar isso mais. Então, a probabilidade de isso levar a um colapso, a probabilidade imediata da Honda sair do top 10
E aí com as francesas agora, revigoradas, integrantes de um grupo empresarial automotivo muito mais forte, que é a Stellantis, a probabilidade da Honda sair do top 10 nesse exato momento, a partir de fevereiro ou março, é de mais de 90%. E aí vai compensar para a Honda se manter nesse país na estrutura atual, sendo uma montadora praticamente de nicho, sendo uma Mitsubishi, eu não sei. Eu tenho minhas sinceras dúvidas. Agora, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que esse componente emocional, irracional, que é o fã de marca. Os dois caras aí na tela são fãs de marca, tá certo? E é muito engraçado você analisar o que é o rondeiro, né? A triste figura que é o rondeiro, porque essa galera, por exemplo, a Ford, que cometeu erros estratégicos dezenas, para não dizer milhares no Brasil. A Ford que nunca se preocupou em molhar a mãozinha e a boquinha dos picaretas que militam no segmento automotivo no Brasil. A Ford, muitos bocós, e eu citei um deles aí outro dia, quando eles fazem as suas listinhas de recomendação, eles fazem questão de dizer que eles não recomendam nenhum Ford. Ok, que pena, né? Mas essas mesmas figuras vão recomendar a Honda até debaixo d'água. E é muito engraçado esse argumento, porque, por exemplo, né, você pegar o Civic, aquele Civic 2002, 2003, aquele que antecedeu o New Civic, que esse realmente foi uma quebra de paradigma com design, etc. e tal. Aquele Civic, ele tem problemas crônicos diversos, tanto que é um carro que você vê pouco na rua, né? Você pode observar. O Civic ali 2001, 2002 até 2006 é um carro, apesar do rondeirismo, você vê pouco na rua. Mas ninguém tem coragem. E será que o camarada que comprou um Civic 2014, ou no caso agora, falando um pouco mais sério, que comprou um Civic 2019, 2020, esse Civic aí, que contrariava o bom senso, e que o próprio CEO local dizia isso, será que vai haver lamúria por parte de rondeiro, falando sobre esse carro, e que de repente não vai ter mais peça, e que isso e que aquilo? E se aproxima, hein, o momento em que pode haver um anúncio muito mais dramático. O país caminha para isso. Eu vou falar, é o terceiro item. Eu vou relatar uma situação que aconteceu na semana passada e que mostra muito sobre o meu temperamento, que é uma bosta, mas eu quero abordar essa situação com vocês. E a realidade é que putinha de marca, putinha de político tem que tomar na cabeça a vida inteira. Então fica aí a curiosidade. Aí, na sequência, eu já emendo com a pergunta, né? E se o Wesley RV fosse Ford? E se o Wesley RV fosse Fiat? Sabe por quê? Porque a Fiat, eu me lembro dessa latrina. Você assistiu o Idiotofobia dessa semana? A desgraça que é esse povo comentando qualquer coisa. Eu me lembro da época que a Fiat, pelo fracasso de alguns carros, então você vai citar, por exemplo, aí o Bravo, né? Quanto tempo de Brasil durou o Bravo? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para dar a resposta precisa para vocês. O Fiat Bravo durou no Brasil 5 anos e meio. O Bravo, ele foi lançado, presta atenção, ele foi lançado em novembro de 2010.
E ele deixou de ser produzido em junho de 2016. Puta carrinho legal, hein? O Bravo durou, portanto, 5 anos e meio. O Wesley foi lançado... Eu tinha essa informação ali no celular. Vamos lá. O Wesley foi lançado no Brasil... Calma aí, gente. Deixa eu me situar aqui. Porque não tem como a gente lembrar isso. Ele foi lançado em março de 2017. Eu estava partindo para uma outra atividade profissional. Trabalhar na rádio universitária, né? Eu me lembro que pouco tempo depois um colega, daqueles assim que é o espalha-rodinha, né? O camarada chega na roda, você sabe que só vai falar merda, cada um vai pro canto. Um belo dia ele apareceu com esse Wesley RV no trabalho. Ele foi lançado em março de 2017. A produção já havia sido interrompida no ano passado. Essa é a realidade. E a Honda estava esperando uma baixa dos estoques. Inclusive teve uma situação aí que o Wesley quase entrou no top 30. Procedimento de desova. A Honda também faz desova. E moral da história, esse carro durou menos no Brasil do que o Fiat Bravo. Esse carro durou menos no Brasil do que vários produtos da Ford e etc e tal, que os bocós de fórum de internet diziam que eram marcas que não respeitavam o seu cliente, porque retiravam os produtos depois de pouco tempo em linha e tudo mais. Onde estarão? Certamente estão embaixo da cama nesse momento, chorando em posição fetal. Onde estão esses idiotas agora para tentar arrumar algum tipo de justificativa sobre o que aconteceu para a Honda tomar essa decisão? Então perceba que a idiotia, o pensamento atrasado, ridículo, medíocre, ele sempre tem que ser ridicularizado, porque são pessoas cujos argumentos nunca têm lógica. Essa é a realidade. Nunca o que essas pessoas falam tem lógica. Nenhuma lógica. Então, meus amigos, fica provado o que eu digo sempre. É o mesmo que acontece na política. O indivíduo, ele não está preocupado hoje no grupo Caveira. O Sandrão e o Osmar estavam discutindo sobre aquele vídeo que eu republiquei, né? Republiquei um corte onde eu dizia que a gente não tem amiguinhos na imprensa por conta do que a gente fala. E aí a preocupação, de repente, de um rondeiro que acabou de comprar um Wesley, que o carro vai desvalorizar. Eles não têm esse tipo de preocupação tornada pública. Porque, como eu estou dizendo para vocês, falar mal de Honda é despeito de quem não tem Honda. E, aliás, isso muito me diverte, porque eu já tive um Honda, fui feliz, tirei ele 0 km, né, para os patrulheiros de plantão. Bem que patrulheiro, acho que essa galera foi embora de vez do canal, que bom, né? Mas era um carro razoável, interessante, dentro da sua proposta, mas daí a ser adepto da marca e tatuar um H no peito, pelo amor, né? Então, não é que essa turma, ela tem preocupação, não é nem com a revenda, não é nem com o prejuízo que vai ter numa possível futura revenda. A verdadeira preocupação desses paspalhos é parecer que estão errados. Isso faz com que essa turminha perca o sono. Eles não estão preocupados, não é nem com revenda. A preocupação
é admitir, é reconhecer que erraram. E eu faço aqui uma rápida pausa. Eu faço aqui uma rápida pausa no assunto automóvel. Nem tão rápida, porque depois vamos falar de tênis, né? Que é o seguinte. Todo mundo, certamente, todo mundo que me acompanha, desde 2017, que o canal teve aquela explosão, no bom sentido, sabe do meu temperamento, que eu não levo desaforo na mochila, eu não fico aqui tentando agradar ninguém, com hipocrisia, com mentira, com demagogia. Nem a mim mesmo eu quero agradar forçadamente. Eu reconheço, por exemplo, que o sistema MJG de assinaturas, que aliás a gente precisa falar dentro do grupo sobre algumas alterações importantes que nós vamos ter, alterações inevitáveis que nós vamos precisar fazer, mas o programa MJG de assinaturas é um sucesso e vai completar 4 anos agora, em 2022, em abril. Nós completamos 4 anos de, eu falo que uma decisão estratégica que o único... Boa tarde aí. Grande Ivan. O Ivan é um desses caras, andou sumido por um tempo. Grande Ivan é um querido amigo desde os primórdios do sucesso do canal. Para mim é um privilégio. Essa galera aí, eu fico feliz e honrado de coração, tá? Não é... Porque o que eu vou dizer aqui é prova que eu penso o contrário. Eu não faço média com ninguém. Não faço média com ninguém. E nós tivemos na história 3 assinantes que eu me arrependo de ter admitido no serviço profissional MJG. O primeiro deles é aquele que saiu e pediu para voltar. Me arrependo até o último fio de cabelo, que já não são muitos, de tê-lo aceitado de volta. E que na época, olha como as coisas são ligadas. Na época da eleição, em 2018, estava muito preocupado em defender posicionamento político no lugar errado e foi extirpado disso aqui, porque isso aqui não é para fã de marca de carro, você imagina para fã de político. Não dá. O segundo é um que ocupou também, fez parte, inclusive do Grupo Caveira, um sujeito com sérios problemas, que não era preciso uma grande avaliação psicanalítica para detectar isso daí, e que de maneira covarde, enquanto a gente fazia uma live, que era sempre e vamos falar de live daqui a pouco, um momento de celebração, de confraternização, ele tentou se aproveitar. É mais ou menos aquela coisa, todo mundo saiu para ir numa churrascaria confraternizar. Aí o filho da puta entra e picha o muro da sua casa porque não tem ninguém lá. Um palhaço, um canalha, ele tentou se aproveitar dessa situação para criar uma polêmica. Saiu, evidentemente, não fez falta nenhuma, aliás, muito que pelo contrário, ele destoava do grupo. E teve um terceiro que ficou muito pouco tempo também, que era um ex-colega de escola. Estamos falando aí de uma coisa de... tô velho pra cacete. De 25, 27 anos. E aí ele localizou o nosso perfil numa das redes sociais. A gente sempre divulga o serviço profissional. Quis assinar o serviço profissional, ficou por um tempo. Tentamos enquadrá-lo no grupo de discussão, ficou patente que não dava. Aí ele ainda ficou um tempo na lista de transmissão, até que saiu do serviço por assinatura.
um debilóide, um fã de político, enfim. Aí, na semana passada, exatamente uma semana atrás, eu me vacinei com a terceira dose, né? Hoje é dia 28, é isso mesmo, sexta-feira passada, dia 21, eu fui imunizado com a terceira dose contra o Covid-19. E fiz uma publicação que eu vou até localizar aqui o texto da minha publicação, provocativa, evidentemente, e que surtiu o efeito desejado. Eu coloquei uma foto minha com o cartão de vacinação e sem cerimônia. Eu coloquei assim: no mais, que a divina providência sempre nos afaste dos negacionistas de merda, dos tripolares e do gado falante em geral. Amém. Aí alguns amigos repercutiram, né? Retornaram o amém. E este senhor, que aliás nem merece, né? Apesar da idade, que já somos velhos, é uma triste figura, uma pessoa que inclusive não é da minha conta, e isso constou da minha resposta. Embora tenha hábitos extremamente questionáveis, sabe essa turma que existe hoje em dia, que gosta muito de falar sobre família, sabe? Essa galera aí, mas que por debaixo do pano, não preciso nem terminar, né? Pois é uma figura desse tipo assim. Eu fui obrigado a ser o Marcelo, ao velho Marcelo de sempre, e colocar a coisa em pratos limpos, né? Então eu fui obrigado a lembrar para ele que eu acho abominável, e aliás acho muito estranho, vários hábitos que ele possui. Muito estranhos, de verdade, nem vou entrar no mérito aqui. Mas não é da minha conta o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Não é do meu interesse, não é da minha conta. Eu abomino, mas para efeito de amizade no ambiente virtual, eu simplesmente, inclusive, já havia deixado de segui-lo há muito tempo nessas tais redes. O Instagram que tem isso, né? A pessoa pode te seguir, mas você não segue a pessoa de volta. Já fazia muito tempo, desde quando ele frequentou o grupo que eu vi que não dava, eu já deixei de seguir ali. Foi pouco tempo depois. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo uma situação dramática, sanitária, social, onde nós tivemos, e eu sou chato, né? Repetitivo, cansativo, nós tivemos no ano passado a perda de um amigo. Cara, assim, eu tenho certeza que você entendeu. O carro em si, ele pode te atender perfeitamente. A questão da Sherry ali que eu falei foram duas. Repetindo para quem chegou depois. O Sherry, ele não tem como disputar público na alta roda com um Jeep. E a prova disso é que a chegada do Jeep Commander retirou muita venda do Tiggo 8. É nesse sentido. Né? Então, porque tem uma turma que se ofende, né? E eu falo isso, se o camarada tem o carro da marca que for e ele te satisfaz, é isso que interessa. A maturidade está em você aceitar que para o outro isso pode ser diferente. É mais ou menos essa linha de raciocínio.
O sujeito colocava lá as babaquices dele, umas coisas estranhas, sabe? Para quem diz esse negócio de família. Geralmente, a turma que fala de família sonharia ser pai de famílias, né? Mas pela lata estragada, não consegue, enfim, não tem grana para isso. Não é problema meu. Eu não tenho que ficar interferindo, pô, você é casado e tem umas coisas estranhas. Tenho nada a ver com a vida de ninguém. Nem quando eu trabalho com consultoria indicando carro para as pessoas, se o camarada chegar para mim e falar, eu quero um Wesley RV vermelho, a gente vai procurar o melhor Wesley RV dentro daquilo que ele quer. E acabou. Então, a questão não era essa no começo. Não era essa. A questão é que a figura tentou ainda vir no meu espaço, que é uma coisa que eu não admito, vocês sabem disso, vir no meu espaço, tentar contra-argumentar um antivacina de merda, cadelinha de político de merda, e eu não aceito esse tipo de pessoa na minha vida, nem no meu trabalho, tá certo? Eu lembro daquela história que eu contei para vocês, do Uber acidental que eu acabei fazendo, e no meio da viagem o cidadão quis comentar sobre o político que está no Planalto, tecendo elogios, e eu fui bem claro. Falei, se você pretende chegar no lugar que você precisa chegar dentro desse carro, é melhor você mudar de assunto. Se possível, ficar calado. Então, isso é uma coisa que eu estou devendo, o Filipão até me lembrou ontem, eu estou devendo conteúdo sobre essa questão da vacina, fazer uma idiotofobia sobre os antivax. Eu só comentei aqui sobre o Djokovic. E é uma coisa, só que eu estou fazendo tratamento com omeprazol diário, porque isso é uma coisa que o simples fato de abordar já me provoca náuseas. Então, o mais ridículo de tudo é o camarada, porque assim, eu sei, e ainda existe um ou outro, que eu não excluí, ou que eu não sigo, dentre os amigos lá, deve ter um ou outro antivacina perdido ainda. Mas eu não vejo. E se eu ver alguma postagem nesse sentido, eu vou lá deixar de seguir e acabou. Eu não tenho paciência para esse tipo de discussão. Tá certo? Não tenho paciência. E isso aí que aconteceu, evidenciou isso para mim. Eu não tenho tesão para ficar discutindo com essa galera, porque é um cérebro totalmente inutilizado. Não adianta você ficar querendo discutir, você querendo provar para essas pessoas alguma coisa. E para piorar um pouco, eu não tenho isso nem na minha atividade profissional. Eu não tento provar nada para ninguém. Eu me cerco de argumentos, apresento, não concordou? Beleza, cara, seja feliz, tá certo? Então, era um registro que eu queria fazer aqui, e porque foi uma situação esdrúxula, porque ainda tentou mandar mensagem, como é que chama aquilo? No direct. Aí eu dei uma resposta bem curta, bem áspera, dizendo que o assunto estava encerrado, e aí bloqueei, porque só assim você tem o sossego. Não vai tentar vir com esse tipo de papo furado. Pegue a sua camisa amarela, vá nessas manifestações de débil mental e seja feliz. Aqui não tem espaço para isso. Deixando muito bem claro. De toda maneira, uma coisa que tem que estar muito clara é que esse alinhamento político aqui... Então, para encerrar aí, que chega, já deu de falar disso, é porta na cara mesmo.
Meus queridos amigos, no domingo nós teremos a decisão do Australian Open entre Daniil Medvedev, que é o da esquerda, e Rafael Nadal, que é o da direita. É uma disputa interessante porque o Nadal pode conquistar o seu 21º Grand Slam e com isso torna mais difícil para o Djokovic, que todo mundo acreditava que esse ano ele assumiria na Austrália, né? Ele se tornaria o maior campeão. Amém, meu irmão. Porque, assim, para mim está muito bem claro. O tipo de pessoa, e vocês todos aí, são a prova disso. O tipo de pessoa que eu gosto e o tipo de pessoa que gosta de mim. Eu não preciso tentar ser carinhoso com vagabundos, com canalhas, com loucos, adúlteros, psicopatas, tarados, para que... Olha, o Marcelão tem 50 mil amigos. Não tenho. Mas é como eu falei, se os inimigos fizerem uma vaquinha, cada um botar R$100, 100 queroses, a gente vai para uma montadora de luxo aí e sai com um carrinho bom, quitado, porque eu faço questão de manter o meu posicionamento longe desse povo. E essa figura aí, maior prazer em estar longe. O Medvedev, cara, é uma mala sem tamanho. Esse cara, um tempo atrás aí, ele num aberto, acho que dos Estados Unidos, um torcedor estava enchendo o saco, estava gritando, porque o tênis é cheio disso, o público tem que ficar em silêncio, nos saques e tudo mais. Aí ele mandou o dedo pro torcedor. Lá na Austrália ele reclamou que ele não estava jogando na quadra central, reclamou de juiz, reclamou do adversário. Na semifinal ele jogou com aquele grego que quando ele está perdendo, para quem não gosta de tênis eu serei rápido, o Tsitsipas, que quando ele está perdendo ele simula que ele precisa ir no banheiro, que ele precisa receber atendimento médico, e enquanto isso ele recebe orientações do seu treinador. O Medvedev ficou putaço porque o Tsitsipas estava recebendo orientações, o juiz não fazia nada, xingou o juiz pra caramba. Então vai ser divertido aí no domingo, além de ser um baita de um jogo de tênis. Daniil Medvedev contra Rafael Nadal. Eu nunca fui muito fã do Nadal, mas é um cara que você tem que reconhecer que ele é um obstinado. Então, fica aí como grande qualidade, grande registro. Gente, o plano era o aniversário de São Paulo, mas o calor horroroso que aconteceu me proibiu. Qual é o meu plano? Quarta-feira, prepara o seu coração aí. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, a partir das 8h22 da noite, Marcelão com palhaçada, com trocadilho de data, né? 2/2/2022, às 8h22, vamos começar aqui nesse espaço, comemorativamente, a live número 90. Será aberta, todo o público pode acessar, a participação limitada aí para os inscritos. Você que não é assinante, para ajudar, porque eu vou contar na live, momento João Kleber, hein? Eu vou contar na live o nosso novo projeto. A Serena, a Serena ela já está com quase 40, teve filho agora, está com outras preocupações, né? Mas, sem dúvida, uma tenista dominante. A final feminina vai ser a Ashley Barty, que está em primeiro lugar no ranking, com uma americana, Collins, que jogou muito bem o Aberto da Austrália, mas provavelmente a Barty deve ser campeã. Eu, geralmente, quando eu revelo os meus palpites, eu acabo errando. Então eu vou apostar aqui na live no Nadal para ser campeão. Acho que
é uma aposta coerente. E a Bart, que está atropelando todo mundo, é 6-1, 6-0. Seriam os dois favoritos. A final feminina acho que é amanhã de manhã e a final masculina no domingo de manhã. Meus amigos, então na quarta-feira todos vão poder assistir. Eu vou revelar o projeto novo e que, até diferentemente de outras épocas onde o projeto era muito ligado à questão dos assinantes. Esse projeto, ele não tem muito a ver com a participação do assinante, mas sem dúvida nenhuma, será muito legal. Eu acho que vocês vão gostar de saber e vão gostar que a gente traga essas novidades aqui para toda a família MJG, para todo mundo que assiste esse trabalho, sabe a seriedade que a gente toca essa brincadeira aqui, e é algo que nós não abrimos mão. Meu povo, aqui tá chovendo pra caramba, finalzinho de tarde de sexta-feira com uma chuva daquelas. Eu espero que todos tenham um excelente final de semana. Amanhã, como amanhã eu tô de boa, talvez a gente grave algumas coisas aí, e talvez até adiante um pouco desse projeto, que olha, vocês vão... Não é padrão Vanderlei Luxemburgo não, projeto, mas vocês vão gostar muito daquilo que a gente vai trazer. Obrigado pela audiência de todos. O horário um pouco diferente, mas é um horário bacana, dá uma repercussão legal. Fica sempre ligado. Se você ainda não deixou seu like, deixa o like no vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações, que nem sempre funciona. Mas não vamos nos estressar nesse momento. 6h30 é hora de começar os trabalhos do final de semana. Grande abraço em todos. Você que não é antivax, você que não é putinha de marca, grande abraço em todos e até a próxima.